Salve a todos com a paz do Senhor. Neste momento, estamos dando início a mais um programa da nossa EBD em Síntese. Programa esse de responsabilidade do Departamento de Ensino da Assembleia de Deus de Mossoró. E você pode nos acompanhar pelas mídias sociais dos canais 8 e 38 da TCM, TV AD Mossoró. Também nos canais do YouTube da nossa EBD em Síntese e da nossa Rádio Libertadora, 96.3. E hoje, mais uma vez, nossa lição maravilhosa, lição que trata sobre bibliologia, lição do nosso primeiro trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje a lição de número 9, que tem como título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Nosso textual diz o seguinte: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. A verdade prática, lembrando que ela é a síntese da nossa lição, ela é o resumo da nossa lição, diz o seguinte: os livros históricos e poéticos mostram a sabedoria e as sabedorias divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Desde já, eu mando um abraço a todos os professores e superintendentes das escolas dominicais, certo? Tiver dúvida, pode nos procurar, pode mandar a sua pergunta lá no link lá do nosso canal do YouTube, que estamos à disposição em responder. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 ao 25 e Salmos 119, versos 5 ao 108. Nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, que fica a questão do professor, mas iremos apenas mostrar que a lição de hoje é uma lição muito importante para o professor, devido que vamos fazer uma visão panorâmica dos livros históricos e dos livros proféticos, ou seja, não vamos minuciar todos os detalhes dos livros, apenas alguns pontos importantes da lição para podermos compreender melhor. Cabe ao professor, ao superintendente, debruçar mais em pesquisa, em ler a lição, em ler o livro de apoio, certo? Porque o nosso primeiro tópico diz o seguinte: as histórias do Antigo Testamento. Tópico 2 diz os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E o tópico 3, uma mensagem do coração. Então, mais uma vez, dizendo a todos que é uma lição bastante vasta esse comentário de hoje, porque ele vai trazer alguns gêneros literários, ou seja, líricos, épicos. E o que é esse gênero literário? São assuntos ou mensagens dramáticas ou não, certo? Da parte divina do povo de Deus, ou seja, são histórias narradas que mostram uma narrativa de personagens imaginários ou reais. Tratando da Bíblia, sabemos que tudo o que aconteceu, para o nosso conhecimento, é tudo verdadeiro. Assim como nós estudamos nas lições anteriores, que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, então os personagens, as histórias, as narrativas são verídicas, como o título da lição é A Supremacia, a Bíblia sobre todas as coisas. Então, no tópico 1, deixa bem claro que sobre os livros históricos, lembrando que os livros históricos, ele abrange 12 livros, vai de Josué até Esté. E temos interessante que a data desse livro, ele dá um período de quase 1000 anos, ou seja, do período de Josué a Juízes, vai estar na lição, o período de 400 anos. Então, os livros históricos, ele vai contar a história de Israel, da ocupação da Palestina até o período babilônico, ou seja, até a saída do período babilônico, né? Então, mostra que após a morte de Moisés, né, Deus chama Josué para liderar um povo na conquista da terra de Canaã. Mostrando que, desse modo, o livro de Josué, ele dá uma abertura nos livros históricos, certo? Então, a primeira menção na Bíblia que fala do nome de Josué é no livro do Êxodo, capítulo 17. E ele é citado pela última vez na Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Durante toda a marcha do Êxodo, ele serviu como servo fiel de Moisés. Isso a gente vamos ver em Êxodo, capítulo 24, verso 13, e Números 11 e 28, né? Na verdade, o seu nome original não é Josué, é Oséias,
Moisés, ele mudou o nome de Josué de Oséias para Josué, que é o Senhor é a salvação. Isso a gente vê em Números, capítulo 13, verso 16. E, além do mais, quando conta as histórias dos personagens bíblicos, lembrando que ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. E Josué, ele não fica de fora. Josué, né, em Números capítulo 27, verso 18, deixa bem claro o texto, e Deuteronômio 34, que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, certo? E um ponto importante da nossa lição é que teve ali a conquista da terra de Canaã. Lembrando que Moisés deixou bem claro que ainda havia muita terra para ser conquistada e, além disso, muitos livros ele fala de Josué. Êxodo, Números, Deuteronômio, Juízes, Reis, Crônicas e Hebreus. São os livros que citam o próprio autor. Lembrando que no capítulo 17 do Êxodo, o verso 9, ele era um soldado e um líder de uma nação nacional. No Êxodo 12, 37, vemos que Moisés conduziu o povo cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Então, Josué também teve uma parte de liderança nesse lugar. Ele, consequentemente, nasceu no Egito, como mostra as Escrituras. O lugar onde ele morreu foi na cidade de Efraim, Josué capítulo 24. Idade, morreu com 110 anos de idade, certo? E um detalhe importante, ele foi sucessor de Moisés, onde conduziu o povo a entrar na Terra Prometida. Isso a gente vê a partir dos seus primeiros capítulos, lembrando que a partir do capítulo 2, a nação de Israel ele entra em declínio, ou seja, espiritual. E isso levou uma série de consequências à nação de Israel. Lembrando também que em sequência de Josué é a história dos juízes. Lembrando que essa lição de hoje é uma lição muito vasta, certo? Então, não vamos comentar todos os livros, apenas alguns trechos mais importantes. Então, após Josué, entra o período dos juízes, né? Que eles entram para governar Israel, até o profeta Samuel. Lembrando que há uma sucessão de 12 juízes. Primeiro, Otoniel. Segundo, Eude. Terceiro, Sagar, ou seja, Sagar, a partir do capítulo 3 de Josué, verso 31, mostra que ele matou 600 mil homens com a peça de um boi, né? Temos Débora e Baraque, temos Gideão, Tola, Jair, Jefité, Abissã, Elon, Abdon e Sansão. E lembrando também, tem um chamado de Abimeleque. Ele tentou fazer uma usurpação, certo? E por isso que ele não é contado como os juízes. E desse relato de Josué, dos juízes, perdão, há uma série de opressão do povo. Por exemplo, detalhei o livro de Juízes para ficar mais prático para a gente. Primeira opressão está em Juízes, capítulo 3, versículo 7, na Mesopotâmia. Qual foi a causa? A idolatria. Segunda opressão, Juízes 13 e 12, Medianita e os filisteus, eles causam imoralidade ao povo. Então, vê que o povo, ele a partir do capítulo 2, seguindo o capítulo 3, ele há um declínio espiritual. Terceiro, capítulo 4, capítulo 5, os cananeus causa um abandono ao Senhor que durou 20 anos de opressão no reinado do juiz Débora, que era Débora a juíza. Quarta opressão, Juízes 6 a 8, os medianitas causam abandono do Senhor, 7 anos de opressão também, certo? E teve 40 anos de paz após isso. Quinta opressão está nos Juízes de 8 a 10, sexta opressão de 10 a 12 e sétima opressão de 13 a 16, ou seja, então o povo sempre inclinando à idolatria. Isso foi uma das causas ao povo se rebelar. Um texto claro, que deixa bem claro que naquela época não havia reis em Israel e o povo fazia o que queria, o que achava direito, o que achava necessário. Daí levanta-se os monarcas agora, que é a história dos reis, levanta os monarcas. Primeiro monarca da história a gente sabe que foi Saul, depois Davi e depois Salomão, que vai falar dos livros de sabedoria, ou os livros sapienciais, ou os livros poéticos que vai tratar da nossa lição. Então, os livros, eles tratam de quê? Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas e primeiro e segundo Samuel, que vai tratar mais desse detalhe. Então, o livro dos Reis vai mostrar a história de Saul, Davi e Salomão. Vai de um período de 40 anos cada reis e participamos de uma lição maravilhosa no trimestre passado, o último trimestre de 2021, que fala sobre o plano de Deus para a nação de Israel,
onde no ano 722 a nação da Síria ela leva cativo aquela nação, e no ano 586 Babilônia invade Judá e leva todo mundo cativo, onde Daniel já fazia parte desse projeto. Então, lembrando que todas essas referências vocês podem acompanhar e se aprofundar mais no assunto. Aqui apenas é uma visão panorâmica desse livro, mas cabe ao professor se debruçar mais no estudo da palavra, no estudo da lição e no livro de apoio. Não saia do seu local, que em breve iniciaremos o bloco 2. A paz do Senhor, agora iniciaremos nosso bloco 2, que tem como título os livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento, ou seja, os livros sapienciais. Trata-se de livros de sabedoria. Lembrando que não existe poesia sem poeta, e não existe poeta sem poesia. Então, os livros eles vão tratar desses estilos literários, como poesias que tratam ao coração, que relevam alguns planos divinos, né? Então, lembrando que no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, deixa bem claro que Cristo, ele criou boas obras. Então, nessas boas obras, vem uma feitura da sua sabedoria para com a humanidade. Então, sempre quando entra uma poesia e um livro histórico, lembrando que quando entramos no livro de Salmos, vamos se aprofundar mais nesse assunto. Não foi só o salmista que escreveu o salmo, então existiram vários salmistas que vamos debruçar aqui um pouco mais. E o tópico 1 diz o seguinte: os livros sapienciais e poéticos, né? No tópico 1, livros sapienciais ou poéticos. Então, dessa forma, os livros poéticos traduzem tanto ensinamentos, que dá um resultado claro para o nosso entendimento da reflexão, como sentimentos da nossa sensibilidade de emoções ou sensações, né? Então, o livro poético, eles são 5, né? Vimos os livros históricos, são 12, agora os livros poéticos são 5, que são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E o interessante é que dentro desses livros sapienciais existe, na chamada hermenêutica bíblica, um paralelismo. O que é isso? É uma característica de uma poesia hebraica. Por exemplo, existe o paralelismo sinônimo. Mas o que é isso? Eu falo uma frase e nessa frase ele repete a mesma amplitude na segunda fala. Por exemplo, Salmos capítulo 24, verso 1 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém, o mundo e tudo que nele habitam. Ou seja, se o mundo pertence a Deus, então todas as pessoas pertencem a Deus. Então, essa é a passagem chamada sinônima. Também Salmos capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, se os céus proclamam a glória de Deus, claro que o firmamento são obras das suas mãos. Então, esse paralelismo, a gente chama paralelismo sinônimo. Também tem o paralelismo antitético. O que é isso? É uma expressão, é uma ideia contrária à outra. Por exemplo, lá em Provérbios diz: há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Ou seja, é uma situação contrária à realidade. Então, do mesmo jeito, o salmista diz: eu que sou santo, sou justo, sou puro, eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Então, são expressões totalmente contrárias uma da outra. E tem também o sintético, ou seja, algo que é construtivo, né? Provérbios capítulo 15, verso 17 diz assim: melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado com ele o óleo, né? Então, ele diz o quê? É melhor você estar onde há amor do que há pessoas, podemos ilustrar, pessoas valentes, homens valentes. Então, ele acha melhor nesse ponto. Do mesmo jeito, no Salmos 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Então, isso mostra algo das maravilhas dos livros sapienciais. Dentro desses livros, temos também Provérbios 10 e 22, que diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece se ela não traz desgosto. Então a gente vê que há um paralelismo bastante elevado nessa mensagem, que induz às sensações, às emoções e ao nosso conhecimento. Dentro disso temos os livros Eclesiastes, Provérbios e Jó. Eclesiastes, todo mundo sabe, significa orador, né? Então, o famoso escritor, ele ficou conhecido como tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Então, essa frase, ela ficou bem sucinta no nosso meio de hoje. Eclesiastes, ele, na Bíblia hebraica, ou na nossa Bíblia mesmo, contemporânea, a meio da Revista Corrigida, ela tem uma hierarquia. Ela é o 51º livro, ela é o 21º livro, ou seja, está na classificação 21, certo? Tem 12 capítulos, 222 versículos, são 33 perguntas, 34 ordens, nenhuma profecia e uma promessa, no livros sapienciais, olha só. Já no livro de Jó, a gente dá para entender que é um livro, como muita gente diz que é um livro de ficção, mas para história bíblica, para os livros narrados de poesia, ver que foi um fato que aconteceu realmente, porque a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, ela não pode chegar a esse ponto de cometer esse erro, dizer que o livro foi uma ficção, ou seja, foi algo imaginário, de modo algum. Pelo contrário, ele diz no seu livro, antes mesmo de Salomão escrever Eclesiastes e o Provérbios, ele disse, Jó 28 e 28, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e afastar-se do mal é o conhecimento. Essa palavra temor, há pelo menos 18 referências somente no livro de Provérbios, falando o temor do Senhor. Já no livro de Cantares, né, ele ocupa a 22ª posição, 8 capítulos, 117 versículos, 13 perguntas, 14 ordens, e não há nenhuma promessa nesse livro de Cantares. Já os Salmos, como é um livro bastante volumoso, 150 capítulos, e nós sempre atribuímos os Salmos a Davi, mas nem todos os Salmos ele foi escrito por Davi. Então a gente temos que entender essa coletânea de maravilhosos poemas, de narrativas. Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 46 e 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, tudo isso são formas que trazem mensagem ao nosso coração. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu sentar, o meu levantar. Então, são livros que tratam diretamente ao coração do homem. Então, os livros são atribuídos o seguinte: 70 salmos, eles são de autoria de Davi, né? Asaf, ele foi um levita também, ele escreveu 12 salmos. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos, né, que vai de 42, 44 a 49, né? 84, 85, 87, 88. Salomão escreveu 2 salmos, o 72 e o 127. O Salmo 89 é atribuído a Etã, né? Etã, segundo a história, ele foi um neto do profeta Samuel, né? Moisés, ele foi autor do Salmo 90 e provavelmente o Salmo 91. E lembramos que Jesus, ele cita Mateus 5,5, é uma referência a Salmo 37,11, e Mateus 5,36 em Salmo 48,3, atribuído a Davi. Então a gente vê uma gama de pessoas que escreveram o livro de Salmos, que são hinos, são louvores a Deus, né? E temos também o livro de Cantares de Salomão, como a gente já falou, né? Que o livro trata do amor e do casamento, né? Esse amor é marcado por fidelidade, né? Pureza e intimidade.
que serve também como símbolo de amor entre Deus e seus filhos. Então, eu agradeço por você ter ficado até esse momento. Obrigado pela paciência. Não saia do seu local e logo, logo iniciaremos o bloco 3. A paz do Senhor, estamos de volta da nossa EBD em Síntese. Não deixe de nos seguir, de colocar o link no grupo de WhatsApp para podermos juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nesse momento iniciaremos o bloco 3, que diz assim: uma mensagem ao coração. Então, uma mensagem de soberania. Quando falamos de soberania, pensamos logo da imensidão que Deus fez para com a humanidade, de imensidão do mundo que Deus fez, da travessia que Deus fez com Josué, no capítulo 5, no capítulo 3 de Juízes, versículo 13, naquela travessia do Jordão, quando favoreceu o acesso à terra prometida a partir do capítulo 5, e daí por diante os feitos que Deus fez com o povo de Israel na trajetória no Egito, com o segmento de Josué. O povo sempre pecava e Deus sempre estava pronto, através da sua soberania, perdoar o povo. Então, lembrando que o Salmo 24 deixa bem claro, como nós já lemos, né, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, isso mostra a soberania de Deus. Dizemos que Ele é todo poderoso. Lembrando que em Romanos capítulo 9, versículo 29, que eu vou ler na Bíblia aqui para vocês, Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz o seguinte: como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixara descendente, teríamos feito como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra, ou seja, seríamos apenas condenados a juízo, mas a soberania de Deus lhe dá o seu Filho para morrer por nós, sem nós merecermos. Então isso mostra um amor de Deus incalculável. Lembrando que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele dá sabedoria aos homens, Ele mostra aos homens o caminho certo, Ele mostra aos homens a confiarem mais nele, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E assim foi com esses homens, com Josué, que iniciou uma trajetória no deserto, que confiou plenamente em Deus, que venceu batalhas sem pelo menos batalhar, e conduziu um povo a uma terra que aos olhos humanos era impossível conquistar, com homens grandes naquela terra. E Deus mostra a sua soberania e a nossa retribuição, a nossa obediência em Deus. E para isso temos também uma mensagem de sabedoria, né? Sabedoria, lembramos que Deus, Ele é a fonte da sabedoria. Tiago diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Somente Ele nos dá sabedoria. E a Bíblia, ela é repleta de sabedoria. Significa que quando alguém recebe sabedoria, né, foi porque Deus lhe deu. Isso a gente vê em Provérbios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Né? Quando a gente vê uma pessoa com bastante sabedoria, sabemos de onde é a fonte. A fonte é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a sabedoria de Deus é um dos seus atributos. Isso a gente pode conferir em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Sabedoria de Deus, ela é descrita como perfeita. Jó 36, versículo 4, 37, versículo 16. É poderosa. Jó 36, 5. Ela é universal, ela não escolhe pessoas. Jó 28 e 24, Daniel 2 e 22. Ela é insondável, Isaías 40, verso 28. Ela ultrapassa a compreensão humana, Salmo 139, verso 6. Então, a sabedoria de Deus, ela é coisa incomparável. Isaías diz, capítulo 44, verso 7. Ela não é derivada do nada, né? Porque é o próprio Deus que Ele é a sua própria fonte. Então isso mostra que quando precisamos de algo, através da sua palavra, Deus está pronto para abrir os céus e nos dar o entendimento. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Observe, aí tem um porém, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todos nós devemos adquirir esse conhecimento. E um detalhe, a sabedoria dos santos é derivada da sabedoria de Deus. Esdras, capítulo 7, verso 25. E toda sabedoria humana deriva da sabedoria divina. Daniel, capítulo 2, verso 22. E para isso também temos uma mensagem de adoração, que no Novo Testamento, essa palavra no grego é proskineo, aparece ela 59 vezes com o sentido de nós adorarmos a Deus. E nosso intuito foi justamente adorar um Criador. Quando Mateus capítulo 2 ele registra o nascimento de Cristo, ele diz que aqueles magos, quando chegaram, que viram Jesus com sua mãe Maria, eles sentaram e o adoraram, né? Então isso mostra que Jesus, mesmo criancinha, ele foi adorado. No capítulo 8, a gente vê aquelas pessoas chegando a Cristo e o adorando. No capítulo 4 de João, a gente também vê aquela mulher samaritana que chega, adora logo a Cristo. E algumas Bíblias, traduzidas como textos críticos, principalmente a tradução do Novo Mundo, ela vai dizer nessas passagens, né, que quando Jesus chegava, as pessoas lhe prestavam homenagem ou apenas curvavam-se diante dele. Mas sabemos que nós somos adoradores e nós que somos adoradores devemos adorar o Criador. Então, as Escrituras ela ensina que somente Deus ele é o único Criador, por isso deixou uma série de regras. Em Gênesis capítulo 20, do 1 ao 5, a gente vê ali 4 mandamentos totalmente voltados a Deus, a adoração a Deus. Agora, ele dá o seu Filho, morre por nós, e qual é nossa atribuição? Somente adorar e buscar a beleza da sua santidade, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso mostra que a adoração, ela tanto pode ser individual como coletiva. Lembrando que a nação de Israel, quando saiu do Egito, a partir do capítulo 12 do Êxodo, que no capítulo 19 até o 24, quando o povo prometeu a Deus o que o Senhor falou, nós faremos, e o povo não cumpriu essa adoração no deserto, isso aí acabou de declinar a nação de Israel. E de uma geração vasta, apenas 2 pessoas conseguiram adentrar na terra prometida, por ser fiel à adoração ao nosso Deus. Por mais referência, se você quiser pesquisar, segundo trimestre da lição de 2003, Visão Panorâmica do Antigo Testamento, você vai encontrar mais referência sobre livros proféticos e livros poéticos. Teologia do Antigo Testamento, de Roy Zuck, então você pode procurar também todos eles pela CPAD. E História de Israel, de Eugênio Marrel. Então você pode buscar esses livros que você irá debruçar mais sobre o conhecimento dos livros históricos e dos livros poéticos. Eu agradeço a você que estão aí nos escutar, a sua paciência. Obrigado. Lembrem, divulguem nosso link no seu grupo do WhatsApp, na EBD em Síntese, acompanhe-nos pelas mídias sociais e muito obrigado em nome de Jesus.